Aos 75 anos, Suzy 4 pronunciase finalmente sobre Chris Norman. Suzy 4 nasceu. Susan K. 4 a 3 de junho de 1950 em Detroit, Michigan. Desde muito jovem que demonstrou um notável talento natural para a música, e esse dom transformá-la num nome mundialmente conhecido. Ao contrário de muitas artistas femininas da sua época, Suzy não se tornou simplesmente uma cantora à frente de uma banda. Quebrou barreiras ao conquistar o seu espaço como ícone do rock baixista. E vestida de cabedal numa indústria dominada por homens. Tornou-se uma pioneira tanto musical como culturalmente, e o seu legado continua a inspirar novas gerações de músicos. Criada numa família com uma forte inclinação musical, Suzy cresceu rodeada de ritmo, harmonia e expressão criativa. O seu pai, Art 4, era músico e a música estava sempre presente em sua casa. Esta atmosfera de incentivo artístico deu-lhe a confiança necessária para explorar a sua própria voz e o seu próprio lugar no mundo sonoro. Na adolescência já estava imersa no mundo da música, tendo formado com as suas irmãs uma banda de garage rock feminina chamada Pleasure Seekers. Este grupo foi inovador por si só, sendo uma das primeiras bandas de rock totalmente femininas a ganhar destaque numa época em que as mulheres quase nunca tinham a oportunidade de participar como instrumentistas. Suzy tocava baixo, cantava e emanava carisma, mesmo tão jovem, plantando as sementes do estilo único que em breve a diferenciaria no panorama internacional. A sua vida e carreira sofreram uma reviravolta dramática no início da década de 1970, quando foi descoberta pelo lendário produtor musical britânico Mickie Most, que viu em Suzy uma centelha de originalidade que, na sua opinião, se poderia transformar em estrelato. Mudou-se para o Reino Unido uma decisão ousada, que se viria a revelar decisiva para a sua carreira. Enquanto muitos americanos ainda estavam relutantes em aceitar mulheres no hard rock, o Reino Unido recebeu-a de braços abertos. Em 1973, Suzy irrompeu na consciência pública com o seu grande êxito, Can the Can, um hino rock contagiante que alcançou o primeiro lugar nas tabelas do Reino Unido e vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo. A canção foi uma declaração ousada de que Suzy veio para ficar e consolidou a sua reputação como uma rocker destemida, que não tinha medo de dominar o palco ao longo da década de 1970. Suzy 4 afirmou-se como uma das figuras femininas mais importantes da música rock. Canções como 48 Crash, Devil Gate Drive e The Wild One tornaram-se grandes êxitos internacionais e exibiram a sua combinação característica de vozes poderosas, linhas de baixo marcantes e atitude rebelde. Em palco, vestida com o seu icônico fato de cabedal, projetava uma imagem de força, confiança e independência que desafiava os estereótipos das mulheres. Na música, ela não se contentava em ser uma figura secundária ou uma atração passageira. Suzy exigia respeito como música séria e conquistou-o. A sua presença abriu portas a inúmeras mulheres que a seguiriam nas cenas do rock e do punk, tornando-a uma verdadeira pioneira. Além da sua carreira musical, Suzy também demonstrou a sua versatilidade como artista ao aventurar-se na representação. Tornou-se conhecida do público televisivo americano em meados da década de 1970, quando interpretou Leather Tuscadero na sitcom de sucesso Happy Days. Este papel deu-lhe maior reconhecimento no ZDL e permitiu-lhe demonstrar o seu carisma num novo mídia sem deixar de ser fiel à sua identidade rock and roll. O seu sucesso internacional provou que ela era mais do que apenas uma cantora, era uma artista com talentos multifacetados. As suas contribuições para a música não se limitaram ao sucesso nas tabelas musicais, mas também à influência. Suzy 4 é reconhecida como uma inspiração direta para as rockers posteriores como Joan Jett, Chrissie Hynde, Debbie Harry e The Runaways. Estas artistas admitiram abertamente que a coragem e o estilo de Suzy
lhes deram a permissão e a confiança para seguirem as suas próprias carreiras em gêneros tradicionalmente dominados por homens. Nesse sentido, o legado de Suzy não se resume aos discos que vendeu, mas às portas culturais que abriu a outros Tornose, um modelo a seguir sem sequer se aperceber, e ao fazê-lo remodelou o som e a imagem da música rock durante gerações. Mesmo com o passar das décadas, Suzy 4 nunca abrandou o ritmo. Continuou em digressão, gravando e atuando até ao século XXI, provando que a sua paixão pela música continua tão forte como sempre. Álbuns como Back to the Drive de 2006 e No Control de 2019 mostraram que ela ainda era capaz de produzir música dinâmica e enérgica que cativava os seus fãs. A sua presença em palco continua eletrizante e a sua voz mantém a mesma potência e intensidade que encantou o público nos anos 1970. Nos capítulos finais da sua extraordinária carreira, Suzy 4 provou mais uma vez que a sua paixão pela música e a sua capacidade de se ligar ao público continuam tão fortes como sempre. Em vez de abrandar o ritmo, ela abraçou uma nova plataforma para partilhar o seu amor pelo rock and roll com os ouvintes no Reino Unido e fora dele. Ao chegar às ondas da BBC Radio 4 levou o seu carisma característico, o seu conhecimento enciclopédico da história do rock e histórias pessoais de décadas na indústria a um público totalmente novo. A sua primeira empreitada na rádio, um programa animado intitulado Rocking with Suzy Q, foi mais do que um simples programa. Era uma celebração da música que moldou gerações. Os ouvintes sintonizavam não só para ouvir as faixas clássicas que ela escolhia, mas também para as experienciar através dos seus olhos enriquecidas pelas suas histórias de bastidores e entusiasmo genuíno. Aproveitando este sucesso, lançou posteriormente um segundo programa chamado Wake Up Little Suzy, que carregava a mesma energia e autenticidade, ao mesmo tempo que oferecia uma nova perspectiva sobre o seu amor pelo gênero. Estes programas rapidamente se tornaram os favoritos dos fãs que se deliciavam ao ouvir a voz de 4, não só como cantora, mas como contadora de histórias guia e defensora da música que continua a inspirá-la. Ao juntar-se à radiodifusão, mostrou mais uma vez que o seu talento vai muito além dos palcos, provando que Suzy 4 não é apenas uma estrela de rock, mas também um ícone cultural com uma capacidade intemporal de entreter, educar e emocionar. Em 1976, no auge da sua carreira como pioneira do rock feminino, Suzy 4 assumiu um importante compromisso pessoal ao casar com o seu guitarrista e colaborador musical de longa data, Len Tuckey. O casamento não foi apenas uma união de corações, mas também uma continuação da parceria profissional que tinham construído nos palcos. Tuckey, um guitarrista talentoso, fazia parte da banda de digressão de 4 e os dois partilhavam não só a paixão pela música, mas também a compreensão das pressões e exigências peculiares da vida na indústria do rock. Juntos construíram uma família, dando as boas-vindas a 2 filhos durante o casamento. Conciliar a maternidade com uma exigente carreira internacional não foi tarefa fácil, mas 4, conhecida pela sua força e determinação, conseguiu encontrar formas de nutrir tanto a sua família como a sua música. Apesar da forte ligação entre ambos, o casamento tem enfrentado desafios ao longo dos anos. Em 1992, após 16 anos juntos, 4 e Tuckey divorciaram-se, marcando o fim de um capítulo importante na vida pessoal dela. Durante os anos em que constituíram família, 4 e Tuckey fizeram um investimento considerável no seu futuro juntos ao comprarem uma imponente mansão em 1980, localizada perto de Chelmsford, em Essex, Inglaterra. A mansão representava tanto estabilidade como sucesso. O casal criou ali os seus filhos, proporcionando um lar longe das constantes viagens e da atenção pública que acompanhavam a carreira de 4 após o divórcio. 4 continuou a viver na mansão com os seus 2 filhos, mantendo a casa como um local de continuidade para a sua família. Tornou-se um santuário,
onde ela podia equilibrar as suas responsabilidades privadas, como mãe, com o seu papel público como artista internacional. Em 1993. Pouco depois do divórcio, Suzy 4 voltou a casar desta vez com o promotor de concertos alemão, Rainer Haas. O trabalho de Haas na indústria musical significava que ele compreendia as exigências da carreira de 4, e o casamento oferecia-lhe tanto companheirismo como apoio profissional. Nesta altura, 4 era já um ícone consagrado no rock, admirada em todo o mundo por quebrar barreiras às mulheres na música, e ter um parceiro com experiência no ramo proporcionou-lhe, provavelmente, uma influência estabilizadora. A família continuou a desempenhar um papel importante na vida de 4. Em 2006, a sua filha e neta voltaram a viver na Essex Manor House, restaurando o ambiente familiar que 4 tanto prezava. A casa voltou a ecoar com os sons das crianças, o riso e o cotidiano da vida familiar, amenizando a solidão que surge quando os filhos crescem e iniciam as suas vidas independentes. Contudo, com o passar do tempo, os seus filhos acabaram por sair novamente de casa. No final de 2008, 4 admitiu estar a sentir o que muitos pais sentem quando os filhos saem de casa: a síndrome do ninho vazio. Para lidar com a transição, ela colocou temporariamente a Essex Manor à venda, refletindo tanto o seu desejo de mudança como a dificuldade emocional de manter uma casa de família tão grande quando já não servia o mesmo propósito. Apesar destas mudanças, 4 manteve-se profundamente ligada aos lugares que moldaram a sua vida. Continua a dividir o seu tempo entre Essex e Hamburgo, mantendo laços tanto com a sua vida em Inglaterra como com a Alemanha, terra natal do seu marido. Hamburgo, com a sua forte herança musical, proporciona-lhe também uma base cultural vibrante. Ao mesmo tempo, 4 nunca perdeu o vínculo com as suas raízes nos Estados Unidos, particularmente com a sua cidade natal, Detroit, Michigan, onde a sua viagem musical começou. Mantendo residências em Essex, Hamburgo e passando temporadas ocasionais em Detroit, reflete a natureza verdadeiramente internacional da sua vida e carreira, personificando o espírito de uma mulher cuja música e experiências pessoais transcendem continentes e gerações. Aos 75 anos, Suzy 4 viveu 5 décadas sob os holofotes, conquistando um lugar na história da música como uma das primeiras mulheres a romper verdadeiramente com o mundo do rock and roll dominado por homens. É conhecida pelos seus fatos de cabedal, pelas suas linhas de baixo estrondosas e pelo seu espírito incansável no palco. Mas um capítulo da sua carreira sempre teve um brilho especial: a sua colaboração com Chris Norman da banda Smokey. Durante anos, os fãs especularam sobre o vínculo que os dois partilharam durante e após o lançamento do dueto de sucesso mundial de 1978, Stumbling. E agora, com a perspectiva da idade e a sabedoria que advém de uma longa carreira, 4 abriu-se finalmente em mais detalhes sobre o que Chris Norman realmente significou para ela, tanto a nível pessoal como profissional. O Chris foi sem dúvida uma das pessoas mais fáceis com quem já trabalhei, explicou Suzy. Ele não tinha qualquer ego. Neste ramo isto é raro, especialmente quando 2 pessoas são colocadas juntas para um dueto que nenhuma delas esperava que se tornasse um fenômeno. Desde o primeiro momento em que começamos a cantar, houve uma química natural. Foi quase sem esforço. No final da década de 1974, era já uma estrela a solo consagrada. Norman, por sua vez, estava no auge do sucesso com os Smokey, banda conhecida pela sua mistura singular de soft rock e pop com influências folk. Quando o produtor Mike Chapman as juntou para gravar Stumbling In, o resultado surpreendeu até a própria 4. Achávamos as duas que seria apenas mais uma canção, talvez um sucesso moderado. Se tivéssemos sorte, admitiu. Nenhuma de nós esperava que chegasse ao 4. lugar da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e se tornasse um clássico que as pessoas ainda cantam. 45 anos depois.
Essa é a magia da música. Nunca se sabe realmente o que vai tocar as pessoas. Para 4. A experiência não se resumia apenas ao sucesso comercial, mas também à ligação com Norman enquanto colega artista. Ela descreve o tempo que passaram juntos no estúdio como repleto de risos, respeito e um sentido de aventura partilhada. O Chris tinha um calor humano especial, disse ela. Não era apenas um grande cantor, era um cavalheiro. Deixou-me à vontade imediatamente. Estava habituada a ter o controle da minha própria música, mas com o Chris foi natural partilhar o protagonismo. Não estávamos a competir, estávamos a criar algo juntos, e foi por isso que funcionou. Os fãs, claro, há muito que especulam se houve algo mais do que apenas química artística entre 4 e Norman Suzy. Nunca negou o forte laço entre ambos, mas também insiste que se tratava de uma ligação profissional e platônica, construída sobre a admiração mútua. As pessoas adoram imaginar romances nos bastidores Ryuzi. A verdade é que nos adorávamos, mas era tudo pela música. Ambos éramos casados na altura e respeitávamos isso. O que tínhamos era uma amizade e uma parceria musical que criou algo intemporal. E honestamente isso é ainda mais especial de certa forma. Olhando agora para trás, Suzy vê esta entrada inesperada, não só como um marco na sua carreira, mas também como um lembrete de como uma canção pode moldar a forma como o mundo se lembra de si. Serei sempre a roqueira de blusão de cabedal com o baixo refletiu. Mas para milhões de pessoas, serei sempre a voz daquele dueto com o Chris. E não me importo com isso, tenho orgulho. Mostrou um outro lado meu mais suave, mais vulnerável, mas ainda assim forte. Ainda hoje, décadas depois. 4. E Norman continuam amigos reencontrando-se ocasionalmente para entrevistas e celebrações do aniversário do seu sucesso. O Chris é uma daquelas pessoas que não se esquece, disse, ela com carinho. Quando nos vemos agora, é como se o tempo não tivesse passado. Retomamos imediatamente aquela camaradagem descontraída que tínhamos no estúdio há tantos anos. Isso é raro, e algo que valorizo muito. Ao refletir sobre o seu percurso. 4. Acredita que o dueto transporta uma mensagem duradoura que ressoa ainda mais forte agora do que em 1978. É sobre um amor incerto, sobre encontrar o seu caminho no meio de algo novo e excitante, explicou ela. Todos, independentemente da idade, se podem identificar com a experiência de se deparar com o amor ou com algo inesperado que muda a vida. É por isso que a música continua a ser relevante. Aos 75 anos, Suzy. 4 continua em digressão, gravando e inspirando novas gerações de músicos. Mas quando questionada sobre um dos pontos altos da sua carreira, não hesita em colocar a sua colaboração com Chris Norman entre os principais. Aquela música foi um presente, concluiu, e Chris fez parte desse presente. Serei eternamente grata a ele pela música que fizemos juntos e pelas memórias que durarão uma vida inteira. Serei eternamente grata a ele pelas memórias que durarão uma vida